Olá, muito boa tarde para você. Muito obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Estamos chegando para atualizar você sobre as informações mais importantes do dia e também para trazer reportagens especiais, conteúdos que ajudam a gente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. No NT Sul de hoje tem história inspiradora. Ramiro Gonzaga, de 90 anos, mostra algumas das invenções criadas nos últimos anos. Ele já fez um jipe, já fez um barco e até um avião. Com coragem e com dedicação para fazer a vida passar com bastante emoção. E ainda, casas do Dunga prontas para morar em Candelária motivam o recomeço de 31 famílias. A mesma proposta em Cachoeira do Sul não avançou. Versões sobre os motivos do projeto ter parado são conflitantes. A gente não pode ficar segurando verbas de terreno para determinados municípios. Então, assim, ficar 4, 5, 6 meses esperando que o município entregue um terreno, entregue um projeto, é inadmissível, né? Cachoeira do Sul registra o 3º óbito por dengue neste ano. O caso estava em investigação. A vítima é uma mulher de 73 anos. Você já ouviu falar em mão, pé, boca? A doença tem acometido muitas crianças e preocupado famílias e escolas pelo fator contagioso. No quadro Viva Bem, a médica Pietra Zan alerta para os sintomas e o que fazer para se prevenir. Na entrevista do dia, Bernardo Miller fala como está a luta dos produtores de mel no Rio Grande do Sul. No ano passado, mais de 17 mil colmeias foram perdidas na enchente histórica. E eu já quero convidar você de casa a fazer o NT Sul junto comigo. Tem notícia para contar? Manda pra gente aqui. O WhatsApp tá sempre às ordens, viu? É a porta aberta por aqui. 51997697129 é o número para você enviar um áudio, mandar uma foto, mandar um vídeo pra gente. E nós colocamos tudo isso no ar, tudo isso aqui na nossa telinha. Aliás, você sabia que hoje é Dia do Abraço? Isso mesmo, Dia do Abraço, uma data que começou lá em 2004, em Sydney, na Austrália, com uma pessoa que começou ali a distribuir abraço grátis porque percebeu o efeito positivo que isso gerava, né? E depois essas campanhas, essas iniciativas, elas foram tomando forma e sendo replicadas em outras regiões do mundo. Então, aproveite, dê aquele abraço apertado aí em quem está do seu lado, né? No esposo, na esposa, no filho, na filha, no sogro, na sogra. Não tem ninguém por perto? Então abraça o cachorro, abraça o gato, tá tudo certo. Duvido um abraço aí sem um sorriso, né? Enquanto isso, vai assistindo o NT Sul e mandando a sua mensagem pra gente. O NT Sul está no ar. Em maio, o projeto Anjos da Esperança completa 19 anos de milagres e vidas transformadas por Cristo através de você, Anjo da Esperança. Durante essa jornada, a sua ajuda tem sido fundamental e por isso queremos melhorar ainda mais a sua experiência como doador. Nós ouvimos o seu pedido. Sabemos que às vezes o boleto não chega e que você precisa de mais agilidade e praticidade na hora de doar. Portanto, neste mês, faça a sua doação. E com esses recursos, nós iremos desenvolver um novo site e aplicativo para você. E no futuro, você vai poder acompanhar em tempo real como as suas doações estão impactando vidas. Mais praticidade e dessa forma a missão avança. Mas enquanto as novidades não ficam prontas, você pode doar usando a nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. Sou anjo, sou Novo Tempo. O NT Sul de hoje traz uma história inspiradora na terceira idade. Com quase 90 anos, o seu Ramiro Gonzaga mantém uma rotina ativa que desafia os estereótipos do envelhecimento. Um dos diferenciais dessa trajetória privilegiada são as invenções criadas por ele nos últimos anos. Um exemplo de que a vontade de viver está no coração e na mente. Prestes a completar 90 anos no dia 12 de outubro, o Sr. Ramiro Luiz Gonzaga é um exemplo vivo de que a criatividade e também um pouco de inquietude não tem idade. Ex-produtor de arroz e soja na região do Jeribá, interior de Cachoeira do Sul, o
seu Ramiro dedicou boa parte da vida ao trabalho no campo, mas nunca deixou de lado o talento para criar e reinventar. E foi assim que ele nos recebeu, no seu escritório, nesse galpão, que ele dedica o seu tempo para as invenções e conserto de algo que estragou. Porque tem que arrumar um tempo para passar o tempo. Claro. Porque hoje não tenho mais obrigação empresarial. Não. Sim. Então eu fico fazendo tudo. Conserto ventilador, conserto rádio, conserto tudo, panela, eletrodoméstico, tudo que aparece por aí eu vou consertando. Ok. Me diz um pouco da rotina do senhor. O senhor chega aqui de manhã, como é que... E aí o senhor vem até aqui a sua mesa e começa a trabalhar? Sim. Ah, não, eu levanto às 6h30, todo dia. Sagrado. É sagrado. Aí, em casa, tomo café, tudo, e aí pelas 7h30, por aí, eu venho pra cá. O olhar atento às peças e o prazer em dar forma às suas ideias fazem do seu Ramiro uma verdadeira inspiração, seja qual for a sua idade. A primeira invenção desse senhor foi esse jipe artesanal, que tinha motor e andava normalmente. A ideia surgiu e ele logo desenvolveu esse veículo em 30 dias. Quanto tempo o senhor levou para construir esse carro? Ora, meu filho, isso é difícil de te dizer. Levei um mês, mais ou menos. Um mês? É. Pá. Queria eu fazer um carro em um mês, né? É. Hoje ele já não está andando mais, mas eu já andei muito com ele por aí. É. Eu tirei o motor dali. Por exemplo, quem aqui tem uma ideia, parece que é uma casinha de criança, né? A parte... O senhor adaptou... Isso aqui o senhor pegou já pronto ou o senhor fez essa parte? Não, isso eu fiz tudo só. Senhor... Pronto, aí só tem as rodas e o diferencial. O resto... O resto eu fiz tudo. Olha aí, que bacana. E os netos não andam aqui no carro, às vezes? Andavam? Andavam? Agora ele está sem motor. Está sem motor. Da terra para a água. Recentemente, o seu Ramiro finalizou a construção de um barco. Um pouco simples, mas útil e bem feito. Com quase 90 anos, o seu Ramiro tem um pensamento crítico com a nova geração. Para ele, a criançada e os adolescentes estão usando o aparelho celular de forma demasiada. Estão perdendo o lado bom de ser jovem. Rapaz, isso aí é difícil de dizer. Porque essa nova geração está focada só na eletrônica, no telefone, no computador, essa coisa. O tal do telefone, o senhor nem tem. Isso aqui o senhor nem tem? Não. Não tem? Tenho. Tem, mas só para ligação. Só para ligação e assim mesmo, vou dizer, apanho com ele. Isso o senhor não dominou, o resto o senhor domina tudo. Eu trabalho no telefone ainda, faço alguma coisa, mas não posso dizer que entendo dele. Mas o senhor acha que essa nova geração está muito no telefone e esquece um pouco dessa vida real aqui? Sim. E aqui na entrada da empresa está talvez a principal invenção do seu Ramiro. É o xodó, o mascote aqui da família. Eu estou falando desse avião que ele fez recentemente. Seu Ramiro, me conta um pouco da sua inspiração para fazer esse avião que tinha motor, pelo que eu fiquei sabendo. Era completo, acho que só faltava voar. Sim. Conta um pouco então da história desse avião aqui. Ora, essa história aí é um pouco longa. Eu tive uma certa época, porque eu tenho 2 filhos em Roraima, em Boa Vista. E aí eu fui para lá, morei um tempo lá. Aí eu morava no hangar da pista opcional de Boa Vista. E aí tinha muito avião lá, que guardava.
E aí eu ficava reparando aquilo. Aí fui tomando gosto por a coisa. Até chegava a dar umas avoadas, né? Nos aviãozinhos aqueles. E aí agora eu estava aqui, não tinha outra coisa. Sabe uma coisa? Eu vou fazer um avião. E fez? E fiz. A intenção era fazer voar. Mas aí eu comecei a explorar o material. Motor, hélice, comando, essa coisa. Só que aí isso é muito caro. É um material caro. Aí, não, não vou fazer isso. Vou fazer então mais simples. E que dê para andar no chão. Aí fiz essa aí. Um estudo feito pelo Laboratório de Neurociência Clínica da Universidade Politécnica de Madrid revela que os octogenários apresentam habilidades cognitivas comparáveis às de pessoas 20 a 30 anos mais jovens. Entre as principais manifestações do estudo estão os menores níveis de depressão e ansiedade, estilo de vida ativo e menor atrofia cerebral. As descobertas sugerem que fatores como atividade física regular, engajamento social e manutenção de um estilo de vida ativo podem desempenhar um papel crucial na preservação das funções cognitivas na velhice. Tudo isso que foi citado vai ao encontro da vida do seu Ramiro, que rechaça qualquer tipo de ociosidade quando os anos vão passando. Com a cabeça em ordem, as limitações físicas da idade ficam em segundo plano. Bem, eu digo que as pessoas nunca devem deixar ficar na ociosidade e continuar trabalhando sempre e com coragem e com dedicação para fazer a vida passar com bastante emoção. Sim. Porque a gente sabe que um dia vai chegar o dia da gente. Então a gente precisa fazer de tudo para fazer esse tempo passar da melhor maneira possível. Então é seguir tocando a vida e com as suas invenções e nunca parando. Sim, nunca parando. Jamais. Jamais. Se ficar em casa eu adoeço. Bela história, grande abraço aí para o seu Ramiro. Seu Ramiro, muito obrigado por compartilhar um pouquinho do seu dia a dia, da sua história e das suas invenções com a gente. A sua história muito nos inspira, tá bem? Gente, a Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul confirmou na manhã de hoje a terceira morte por dengue nesse ano. Trata-se de uma mulher de 73 anos, moradora do centro, portadora de comorbidades e que se encontrava internada no HCB. Na semana passada, nós trouxemos essa informação, que estava ainda em investigação. As 3 mortes causadas pela doença acometeram mulheres idosas. A primeira ocorreu em março e vitimou uma mulher de 83 anos, moradora do bairro Santa Helena. A segunda, em abril, foi de uma paciente de 87 anos, portadora de comorbidades e residente no bairro Soares. O governo do estado do Rio Grande do Sul anunciou que a Granja de Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre, onde foi identificado um foco de gripe aviária, teve a sua limpeza e desinfecção concluídas na noite de ontem. Com isso, o governo estadual estima o prazo de 28 dias para o chamado vazio sanitário, que começa a ser contado a partir de hoje. De acordo com o secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Marcel Moreira, após esse período, o Brasil pode se autodeclarar livre de gripe aviária em granjas comerciais, caso não seja identificado nenhum novo foco.
E agora, minha gente, é hora de nós recebermos aqui a médica Pietra Zant. Está na hora do nosso quadro Viva Bem. A Pietra semanalmente está com a gente aqui no NT Sul, trazendo dicas importantes de saúde, falando sobre algumas doenças do nosso dia a dia, como prevenir, como remediar também, não é? E hoje ela fala de uma doença até relativamente nova, digamos assim, ou pelo menos o aparecimento mais forte, que é a chamada mão, pé, boca. Quem tem aí os seus filhos pequenos, especialmente, certamente já passou por alguma circunstância relacionada à mão, pé, boca. É uma doença que até às vezes confunde um pouco ali, num primeiro momento, para quem não teve muito contato, com a catapora, pela aparência dela. Mas a Pietra está chegando agora e tira todas as dúvidas. Olá! No Viva Bem de hoje, eu vou falar sobre uma doença que vem acometendo cada vez mais crianças cachoeirenses. É a doença mão-pé-boca. Bom, essa doença, ela acomete prioritariamente crianças, mas também eventualmente pode acabar acometendo adultos. Ela tem esse nome, mão-pé-boca, pela sua apresentação, que acaba gerando vesículas, pequenas lesões bolhosas nas mãos, nos pés e na boca. E é causada por um vírus da família Coxsackie, que é um enterovírus. E, como uma doença viral que ela é, pode então acabar causando sintomas comuns a doenças virais. A febre alta, a prostração, o cansaço, que pode trazer então sintomas que são mais característicos dessa doença. Como eu já falei, as lesões nas mãos, nos pés e na boca, que pode ser tanto na parte externa da boca quanto na parte interna, se apresentando como aftas, né? Pode causar náusea, pode causar vômito, pode causar diarreia, pode causar dor de garganta e perda de apetite. Então, esses são alguns dos sintomas para se atentar quando do surgimento dessa doença. Por ser uma doença viral, também, ela é infecto-contagiosa, né? Contagia. E a contaminação acontece a partir de contato com essas secreções, né? Com a saliva, com as fezes, com a própria secreção das bolhas, né? A partir da má higienização das mãos, do contato com objetos contaminados, do contato direto com crianças contaminadas. E a partir disso, a prevenção vem nesse sentido. Higienizar bem as mãos, afastar crianças que estejam com esse problema de saúde do convívio de outras crianças para evitar a disseminação. Depois de manusear fraldas e objetos que essas crianças utilizaram, também fazer a higiene tanto das superfícies quanto da mão também, né? Bastante importante, para que esse vírus fique mais contido e a gente consiga evitar a disseminação. Então, a transmissão geral é fecal-oral, né, como eu comentei. Então, higienizar sempre também bastante os alimentos e as coisas que são manipuladas no dia a dia. É uma doença que geralmente é autolimitada, é uma doença que tem seu curso benigno, né, então a maioria das crianças vai apresentar sintomas leves a moderados, mas claro, se precisarem, procurem auxílio médico, que vai vir no sentido de ajudar a controlar os sintomas. Vai dar remédio para dor, vai dar remédio para febre, vai dar remédio para náusea, mas lembrando que não tem nenhum medicamento que seja específico para esse tipo de problema. Assim como a maioria das doenças virais, o tratamento vai ser sintomático, buscando o alívio dos sintomas, a melhor recuperação da pessoa. E a partir disso, a gente sabe que tem algumas coisas que podem também ajudar, né? Como o repouso, a hidratação, tomar bastante líquido. Líquidos gelados também ajudam a diminuir essa sensação de dor de garganta que as lesões podem gerar. E alimentos pastosos também vão ser melhor tolerados por causa desse desconforto na garganta. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender um pouquinho mais dessa doença que é uma grande preocupação para mães, pais, familiares e escola, que tem sim uma certa carga de infecto-contagiosidade, né? E que a gente precisa ficar mais atento nesse período.
Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho e até a próxima. Tchau, tchau! Este foi o Viva Bem. Tem uma dúvida médica, inclusive, uma dúvida sobre saúde? Mande pra gente. Com prazer a gente encaminha para a Pietra. Quinzenalmente ela está com a gente aqui no NT Sul e traz justamente respostas a sugestões também aqui da nossa audiência. O nosso WhatsApp é o 51997697129. Gente, a Prefeitura de Cachoeira do Sul abriu novamente um processo seletivo para preencher as vagas da rede de atenção psicossocial que não foram preenchidas na seleção anterior. As vagas são para médico psiquiatra, neurologista, neuropediatra ou pediatra, psicopedagogo e artesão oficineiro. Quem tiver interesse deve entregar o seu currículo no protocolo geral da Prefeitura entre os dias 26 e 28 desse mês. As informações completas sobre o processo seletivo podem ser conferidas no site da Prefeitura. Em alusão à Semana Municipal de Prevenção aos Desastres Socioambientais, o vereador do PT, Rian Rosa, promove hoje o primeiro seminário contra a crise climática, A Nossa Cidade em Debate. O evento acontece na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul a partir das 3 horas da tarde, com a presença do engenheiro sanitarista e ambiental Vicente Lutz, assessor técnico da Comissão de Bacias Hidrográficas da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O seminário é aberto ao público. E agora, quero ver o teu recado aqui na telinha da TV Novo Tempo. Já mandou pra gente? Então, muito obrigado. Se não mandou ainda, dá tempo, fique à vontade para contar a sua informação, contar a sua notícia, para comentar as reportagens que estão no ar também. E na tela, o número do WhatsApp para você interagir com a gente, 51997697129. Daqui a pouco a gente fala das redes sociais também. Você pode escrever para a gente aí nas lives, facebook.com/TV Cachoeira, e o mesmo vale para o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Inclusive, a gente está aqui trazendo as informações no jornal, nossa equipe está a posto, já tem reportagens de hoje lá no canal do YouTube, então o canal sempre vivo, com muita informação para você. Vamos aqui para a telinha? A Aline Godoy está participando com a gente, de Viamão. Minha bebê de 11 meses fez a vacina contra a gripe terça-feira. Meu recado é que a vacinação é muito importante para não agravar sintomas respiratórios ao contrair a gripe de fato. Ela não teve reação e está super bem. E o mais importante, protegida. Muito bom. Obrigado, Aline, pela tua participação com a gente aqui no NT Sul. Destacando, né? A vacinação contra a gripe no Rio Grande do Sul está aberta para todos os públicos. Então é só buscar aí por uma unidade de saúde para fazer a sua imunização. Quem mais? Mais recadinhos aqui. O João Pérez. Estamos aqui na barragem do Capané, na lida do gado. Olha aí, e ele manda vídeo pra gente, né? Lidando aí, colocando algum produto ali no coxo, né? No prato do gado. É isso aí. Obrigado, João, pela participação. Bom trabalho e boa lida pra ti aí. Obrigado por compartilhar o vídeo com a gente. Quem mais? Temos aqui mais recadinhos. O Adair Madri tá fazendo aqui uma pergunta. A balsa não ia ser de graça? Tanto que o prefeito e vereadores foram direto no presidente, saiu no jornal que seria de graça. E agora? Adair, vamos por partes aí com essa questão dessa informação, tá bom? A balsa Deusa do Jacuí já está aqui em Cachoeira do Sul, inclusive em operação. Até o bloqueio, até o fechamento da ponte do Fandango, que está previsto para ocorrer aí no mês de setembro, quem quiser utilizar a balsa, poderá fazer essa utilização fazendo o pagamento. Vamos então a essa questão do bloqueio da ponte do Fandango, que vai acontecer em algum momento, previsão do DENIT, que isso ocorra efetivamente a partir do mês de setembro. Nesse caso, informação que nós do Telejornal NT Sul temos é que há a intenção do governo federal e do DENIT de que a balsa seja custeada. Nós não tivemos até o momento, assim, confirmação de 100% de certeza de que a balsa será custeada com verbas federais, tá bem? Essa informação de fato veio por agentes políticos aqui para o município, mas não há 100% de certeza de que a balsa será de fato custeada com recursos federais. Há uma
intenção. É a informação que nós, aqui do Telejornal NT Sul, temos, inclusive de um contato desta semana com o DENIT, informações que nós recebemos aqui por e-mail da assessoria de comunicação, tá bem? Mas, de fato, essa é uma preocupação que nós temos que ter, né, Adrair? Porque imagina, aí bloqueia a ponte e a gente tem que custear por um longo período o acesso, a saída de Cachoeira do Sul pela balsa é algo que seria realmente bastante traumático, ou então a volta que é bem maior por outros locais, por outras rodovias. Obrigado pela tua mensagem, tá bom? Daqui a pouquinho, mais recadinhos aqui da audiência. A seguir, casas do Dunga prontas para morar em Candelária motivam o recomeço de 31 famílias. A mesma proposta em Cachoeira do Sul não avançou. Versões sobre os motivos do projeto ter parado são conflitantes. A gente não pode ficar segurando verbas de terreno para determinados municípios. Então, assim, ficar 4, 5, 6 meses esperando que o município entregue um terreno, entregue um projeto, é inadmissível, né? Na entrevista do dia, Bernardo Miller fala como está a luta dos produtores de mel no Rio Grande do Sul. No ano passado, mais de 17 mil colmeias foram perdidas na enchente histórica. O intervalo é rápido, nós já voltamos. NT Sul já de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo e a gente fala um pouquinho agora sobre tempo. Vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo no centro da cidade de Cachoeira do Sul, região central do Rio Grande do Sul, em que a gente tem um dia bonito de sol hoje. Não temos as imagens ainda na tela aí, mas o céu está azulzinho, poucas nuvens. Hoje já ao amanhecer também teve uma camada fina ali, diferentemente de outros dias que a gente tinha um pouco mais de nuvens. Hoje já ao amanhecer foi um pouco diferente. Vamos ver como fica o tempo nos próximos dias? Os destaques agora na previsão. Quinta-feira em Cachoeira do Sul, o dia começou com uma camada fininha de nuvens e com o sol predominando. Como a gente falou nos últimos dias, esfriou. A mínima hoje ficou em 8 graus, mas a temperatura sobe e a máxima chega aos 20. Sexta-feira, a previsão é de tempo firme com sol e nuvens. Mínima novamente em 8 graus e a máxima chegando aos 21. Sábado tem a tendência de tempo nublado, com chance de chuva em Cachoeira do Sul e até chance de temporal. Mínima 12 graus e máxima 21. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A quinta-feira começou bem fria no Rio Grande do Sul, com mínimas entre 4 e 10 graus. A gente vê imagens de Porto Alegre, mas o município com frio mais intenso foi Bagé, na Campanha Gaúcha. Aliás, o predomínio dessa massa de ar frio ocorre na metade sul gaúcha. O sol aparece com nuvens na maior parte do estado, mas áreas do norte do estado, perto da divisa com Santa Catarina, terão maior nebulosidade e até chance de chuva leve e passageira em alguns pontos. Períodos nublados são esperados ainda na Serra e no litoral norte. Na região oeste, o tempo fica mais aberto. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 19 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 22. Na região norte, em Passo Fundo, 20 graus. Em Santa Maria, na região central, 18. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 19 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 17 graus. Produtores rurais de diversas regiões do Rio Grande do Sul realizam hoje uma ampla mobilização conhecida como Tratoraço. A iniciativa é organizada por entidades como o SOS Agro e o movimento Securitização Já, com o objetivo de chamar a atenção das autoridades e da sociedade para a grave e prolongada crise que afeta o setor agropecuário gaúcho. A mobilização aqui na região será feita no município de Pantano Grande. Ela também vai ocorrer simultaneamente em mais de 35 pontos do estado. A ideia é pressionar por soluções concretas e imediatas para os inúmeros desafios enfrentados pelos produtores, entre eles o endividamento crescente. A partir da próxima segunda-feira, dia 26, a travessa Fidêncio Pereira Fortes, em frente ao novo Senai, no bairro Medianeira, passa a ser mão única.
Dessa forma, os veículos vão poder transitar apenas no sentido bairro Centro, da Rua São João para a Rua Alarico Ribeiro. Segundo o setor de trânsito de Cachoeira do Sul, a alteração busca garantir a segurança e evitar acidentes no trecho onde a rua é mais estreita. Amanhã já deve ser iniciada a sinalização no local. Vamos ver mais recadinhos da audiência por aqui? O teu recado na nossa telinha. Deixamos o WhatsApp na tela para você interagir com a gente. Vamos ler aqui os recados que estão chegando. A Marli está participando aqui. Achei muito linda a apresentação do senhor Ramiro. Ótima tarde para todos do NT Sul. Dona Marli, grande abraço para a senhora. Muito obrigado pela participação. Realmente uma história de vida inspiradora, né, do senhor Ramiro. Na reportagem do Bernardo Miller. Para quem perdeu essa reportagem, já está disponível em nosso canal do YouTube, é só acessar. Realmente algo que nos inspira, assim, né, a pensar no período assim, da idade mais avançada e que a gente não pode parar, temos que estar sempre ativos, fazendo alguma coisa de útil, né, pela vida, e é muito importante a gente ver ali a felicidade do seu Ramiro. Quem mais? Mais recadinhos aqui, a Isabel. Para todos do NT Sul, é o abraço, né? O dia do abraço, dia 22 de maio, como a gente mencionou aqui na abertura do telejornal. E aí diz aqui a Isabel, nessa arte que ela compartilha, o abraço é a forma perfeita de mantermos quem amamos mais perto do coração. Bom dia e um feliz dia do abraço. Obrigado, Isabel. Para a senhora também, tudo de bom. Um abraço apertado. Obrigado pela companhia. Quem mais? O João Carlos Lima. Grande abraço a todos pelo dia do abraço. Obrigado, João. Para ti também, viu? Muito obrigado. Temos aqui mais recadinhos. A Catiúcia Porto também está participando. Gostaria de agradecer o pessoal da dedetização da Prefeitura que passou na nossa rua ontem e fez um trabalho excelente. Obrigado, Catiúcia, pela participação e pelo teu recadinho também aqui no NT Sul. Daqui a pouquinho, mais recados da audiência. Você também pode dar aí o seu recado, contar a sua informação ou comentar as nossas reportagens. Uma oportunidade de recomeçar depois de ter perdido tudo nas inundações de maio de 2024. Isso é o que está acontecendo com 31 famílias em Candelária, município vizinho à Cachoeira do Sul. O projeto Seleção do Bem contemplou essas pessoas com uma casa nova em área destinada pela Prefeitura. As conhecidas casinhas do Dunga já trazem esperança para pelo menos um morador que finaliza a pintura da nova morada e projeta novos tempos. Em Cachoeira do Sul, a parceria não avançou. As versões da mediadora, da Seleção do Bem e da Prefeitura sobre os motivos são conflitantes. O projeto, conhecido popularmente como Casinhas do Dunga, garantiu moradia fora da área de risco e oportunidade de recomeço para famílias na cidade vizinha à Cachoeira do Sul, Candelária. Por lá, a parceria entre a Prefeitura e a Seleção do Bem decolou. Uma área foi destinada para a construção de 31 casas que acolherão pessoas que foram atingidas pela enchente de maio de 2024 e perderam tudo. Outras 3 casas serão entregues no interior do município. Cada casa tem 2 quartos, uma sala conjugada com cozinha e um banheiro. Além disso, os novos moradores têm a possibilidade de ampliar as casas, já que os lotes têm, além do espaço construído, mais 10 metros de área livre. Chegando ao loteamento, com 31 casas já concluídas e aguardando os moradores, encontramos o seu Antônio, pintando a nova morada, inclusive com materiais que também lhe foram doados pelo projeto. Ele morava em uma área de risco e, na enchente de maio, perdeu tudo. Desde então, ele mora em uma casa alugada. Ter sido um dos beneficiados com a casa nova é motivo de grande emoção para ele. Tu já me viu a minha emoção agora, né? É difícil. Não é fácil, não. A gente morar, ver a casa da gente água abaixo. A gente tem que começar tudo de novo. Mas eu não desisto, não adianta. Eu sou birrento, não vou desistir. 30 anos nós trabalhamos, né? Moramos nela. E aí ela não chegou a levar, ela ladeou, aí eu tive que desmanchar ela, né? E aí onde abriu a parede, as coisas foi junto, água abaixo. Então E depois a gente chega lá e olhar as coisas da gente, não enxergar mais,
roupa, não sobrou nada, foi tudo. O que sobrou ficou no lodo, né? Porque deu um lodo dessa uns 40 centímetros deu de lodo em cima da roupa. Não prestou nada daí. É complicado, mas é como eu disse, eu não desisto. Vivendo da aposentadoria, o seu Antônio eventualmente ainda presta um serviço aqui e outro ali para complementar a renda. O baixo vencimento é incompatível com o compromisso de um aluguel. Daí a felicidade em ter uma casa para novamente chamar de sua. A casa é ótima. Oh, meu Deus do céu. Para mim é tudo que a gente desejava, né? Porque eu ia morar sempre de aluguel, é difícil. O aluguel judia, a gente ganha pouco, eu tenho que trabalhar para sobreviver. A minha guria às vezes tem que me ajudar porque eu não venço, ela me ajuda. Então é assim a nossa vida, é de luta, não é moleza não. As casas devem ser liberadas para ocupação já no final do mês. Mas para o seu Antônio, a mudança só vai acontecer depois que tudo estiver do jeitinho que ele sonha. É a areazinha e lá para o fundo eu vou fazer mais quarto e uma sala lá também. Que aqui não tem sala, né? Só cozinha. Então eu mesmo vou fazer. Não tem dinheiro para pagar outro, eu mesmo faço. Está feliz então? Estou demais, pessoal. É uma coisa assim que não tem explicação, né? É uma coisa... Só que depois de tanta tristeza que a gente passou e agora vinha essa casa pra gente, é uma coisa... Como é que eu ia fazer uma casa dessas aqui? Sai 25 mil daí para mais, não sei bem certo, mas me falaram por aí. Eu não tenho esse dinheiro. E aí eu vou fazer nas lojas, eu ir pagando aluguel, não tem como. Eu não sei o que vai ser a hora que eu chegar com as minhas coisas aqui. Vai ser muito, muito... A emoção vai ser muito grande, eu tenho certeza, muita. Aqui em Cachoeira do Sul, a secretária Paola Braga, que responde pela pasta de Gestão e Governança, informou por meio da assessoria de comunicação que o projeto não avançou porque os doadores não prosseguiram com interesse na doação. No governo anterior, houve a apresentação de 2 áreas. Uma não tinha drenagem e a outra foi alvo de crime ambiental, impedindo que as obras avançassem. Em manifestação durante a audiência pública de prestação de contas dos recursos enviados à Cachoeira do Sul pelo governo federal, o prefeito Leandro Balardim afirmou que as doações ficaram apenas nos anúncios. Como eu disse, né? Existem as promessas de doações de ONGs, de casas dali, casas do Dunga, casas Sorocaba, nada disso se confirmou. Anúncio, estamos dando. O que nos cabe é dizer, estão dando. Mas como é que eu vou cobrar quem quer doar e ele não dá, efetivamente? Nós demos as áreas, estamos dando as alternativas. Esse é o nosso papel. A mediadora da Seleção do Bem e responsável pela negociação com a Prefeitura de Cachoeira do Sul, dentista Cíntia Marques, rebate as declarações da administração. Ela explica que o processo é o mesmo em todos os municípios e que, em Candelária, a agilidade permitiu que a parceria se efetivasse. Assim como em todos os municípios, nós conversamos com as prefeituras, disponibilizamos, né, a verba que a Seleção do Bem estava com esse projeto em andamento e fechamos a parceria. A prefeitura doou os terrenos, deu a infraestrutura e a Seleção do Bem trouxe as casas, né? São 33 casas que estão sendo finalizadas em Candelária. Os critérios são sempre os mesmos em todos os municípios. A intenção é só ajudar essas famílias que perderam suas casas a se reconstruírem, né? A Seleção do Bem, ela entrega a casa e a prefeitura se responsabiliza pelo terreno, pela infraestrutura. Cachoeira do Sul teve algumas tratativas, infelizmente não deu certo, por vários motivos, e acabou se perdendo, né, essas casas, esses projetos. Quais foram os motivos que realmente fizeram Cachoeira sair do páreo? A falta de terreno. Né? Há algum tempo, já há alguns meses, vinham procurando, o Dunga esteve na cidade, foi conversado, foi explicado, né, que não tinha terreno para esse projeto e aí ficamos no aguardo. Foram retomadas no governo. Eu fui na primeira semana retomar todos os projetos. Eu coloquei, porque eu faço apenas a intermediação, né? Eu faço a captação da verba, entrego ao município e o município faz o restante da comunicação. Existem prazos, né? A gente não pode ficar segurando verbas de terreno
para determinados municípios. Então, assim, ficar 4, 5, 6 meses esperando que o município entregue um terreno, entregue um projeto, é inadmissível, né? Porque a gente tem outros municípios que precisam muito desse dinheiro, que já estão organizados, que conseguiram se organizar de forma rápida, mas as propostas foram levadas aos 2 governos. Pois é, né? Foi uma pena Cachoeira do Sul ter perdido esse investimento. Tantas pessoas precisando. A gente até chegou a ter algumas informações de bastidores nessa mudança de governo, que, de repente, essas casas que seriam doadas para cá poderiam ser uma espécie de casas de transição, não é? Quando a gente tem ali uma dificuldade, um evento climático, que elas pudessem ser ocupadas provisoriamente e depois liberadas. Por fim, não saiu nenhuma coisa nem outra, dificuldades com o terreno estava atolando, a drenagem aparentemente não funcionou, o Dunga esteve aqui em loco, faz um trabalho muito sério, né, de muito tempo, juntamente com outros empresários, arrecadando alimentos, fazendo doação de casas, né, se envolvendo como pode nessas questões sociais, e esteve aqui dando toda a atenção necessária nesse momento em que o Estado mais precisava, diante daquela tragédia que foi o maio de 2024. Cachoeira do Sul, infelizmente, não acolheu o projeto, né? A gente percebeu também algumas falhas na questão dos convênios que deveriam acontecer, mas a gente entende que o município que precisa também pode ir um pouco atrás disso, né? Estender a sua mão, fazer o que está ao alcance para fazer, de fato, essas coisas acontecerem e saírem do papel. Não deu certo, mas que bom que em Candelária, pelo menos as casinhas já estão ali construídas. A gente viu ali a felicidade do senhor que estava ali pintando essas casas, organizando tudo. Como ele mencionou, né? Para construir uma casa assim, que pode ser uma casa simples para muitas pessoas, mas para ele vai ser algo assim fundamental para esse momento, porque tem um custo e ele não teria condição de comprar, de construir. E agora já não estará mais numa área de risco. Parabéns aos municípios que se abraçaram nesses projetos, né, e conseguiram dar essa retaguarda para suas populações. Gente, produtores gaúchos de mel sofreram um grande baque ano passado com a enchente histórica. Mais de 17 mil colmeias foram perdidas durante aquele período. Hoje, dia 22 de maio, é o dia do apicultor. Muito além da comemoração, a data marca uma retomada, ainda lenta, do setor, que busca valorização interna do produto e renovação da categoria. Daniel, e como forma de homenagem a todos os apicultores aqui do Rio Grande do Sul, a gente conversa agora com o seu Aroni Sattler, que é do Departamento Técnico da Associação Gaúcha de Apicultores, também professor permanente da URGS, e a gente abordando um pouco sobre esse setor, essa categoria que é muito importante para a agricultura como um todo. A gente sabe que os episódios do ano passado afetaram bastante a cadeia produtiva do mel aqui no estado do Rio Grande do Sul, e agora o seu Aroni nos atende gentilmente. Seu Aroni, primeiramente, obrigado por nos atender a TV Cachoeira e Unitesul. Comenta um pouco como está a categoria no ano de 2025, a produção do mel aqui no Rio Grande do Sul, nesse dia que é comemorativo, Dia do Apicultor. Boa tarde. Boa tarde, a minha saudação inicial a todos que nos acompanham e especialmente aos apicultores no seu dia, né? Que é uma atividade muito importante, de uma longa tradição, né, de um modelo importado da Europa, né, trazido pelos primeiros imigrantes, e esse perfil continua em grande parte até hoje, né? É claro que com algumas adaptações, algumas modernizações, né, passando por uma atividade até mais profissional, com grandes produtores também, mas ainda baseado na pequena propriedade, né, e aí que serve, né, muito importante isso, como uma excelente fonte de renda, né? Então, essa nossa homenagem, a nossa festa, né, da nossa apicultura, não só gaúcha, mas brasileira também, né? Um dia muito especial para toda a nossa equipe de produtores, equipe de apicultores, né? Que envolve também uma grande cadeia, né? Não é só o apicultor, são todas as empresas que, de alguma forma, participam de toda essa cadeia, né?
desde as floradas até o pote de mel colocado na mesa do consumidor. Tá? Isso tem uma importância bastante grande. Né? Ok, seu Aroni. Essa cadeia produtiva ela está em crescimento, e eu coloco talvez entre parênteses, por conta dos episódios das enchentes do ano passado, até pesquisando antes mesmo de fazer essa entrevista, vi que o setor ainda se recupera. A gente teve perdas aí significativas no setor da produção do mel aqui no Rio Grande do Sul. Qual o panorama atual dessa categoria? A apicultura aqui no sul do Brasil, né, e no Brasil como um todo, ela vem crescendo ano a ano, né, na sua produção de mel, que é o carro-chefe, né, mas também dos outros produtos, né, como da própolis, né, do pólen, da cera, né, do próprio veneno das abelhas, que em dose adequada é um medicamento, né, e especialmente agora, né, nos últimos anos, com o reconhecimento da importância das abelhas, né, na polinização dos cultivos. Então, já se tem há mais tempo, né, uma importância muito grande na polinização das macieiras. Né? O estado é o segundo produtor brasileiro, né, com em torno de 20 mil hectares plantados, né? E aí precisa normalmente de agosto a setembro de todos os anos, né, nós precisamos em torno de 60 mil colmeias. Quer dizer, isso já tem um significado importante. Então, a perspectiva para a apicultura gaúcha é bastante boa, é bastante positiva. Agora, é claro, nós tivemos um evento muito dramático, né, do ponto de vista humano, mas também, né, da própria agricultura, do próprio ambiente e especialmente da apicultura, que tem essa dependência muito grande das boas condições climáticas, né? E isso não ocorreu no ano passado, né, na primavera, e agora, nesse nosso outono, que é uma etapa muito importante também de produção, né? Mas principalmente na primavera, a safra foi praticamente toda perdida, né? Talvez 5%, 10%, não mais do que isso, né? Então, eu tenho expectativa que tudo passe e melhore daqui para frente, né? O potencial da apicultura do Rio Grande do Sul é bastante grande, né? Está aumentando sensivelmente a produção de própolis, né? A produção de pólen também, aos poucos, começa a melhorar, como alternativa, né? E, além disso, então, o aluguel de colmeias para a polinização. Tá certo, seu Aroni. A cadeia produtiva está crescendo e o consumo, como o senhor analisa, como a Associação Gaúcha de Apicultores analisa o consumo? Porque, querendo ou não, o mel é uma das opções mais saudáveis que a gente tem à disposição do consumidor. Esse crescimento no consumo também vai de encontro ao crescimento na produção do mel aqui no estado? Para a produção do mel do estado, um dos canais importantes de comercialização ainda é a exportação, né? Em alguns períodos, é claro, o preço fica muito baixo e aí não é um bom negócio, né? Mas isso depende muito de toda a cadeia produtiva, né, mundial também, porque o Brasil cada vez aumenta a sua produção e é um dos poucos países que ainda produz mel orgânico em grande quantidade, então sempre tem uma demanda. Agora, o potencial de consumo interno, né, é super importante, é muito grande, mas o consumo per capita ainda é muito baixo, né? Nós temos alguns países europeus, por exemplo, que consomem cerca de 1 quilo de mel por pessoa ano, enquanto que o Brasil está na faixa de 60 gramas, né? Aí entra em jogo as condições econômicas também e a falta de divulgação maior. Aí, essa talvez seja uma das falhas do próprio setor. Então, a gente poderia aumentar esse consumo per capita
em algumas gramas, e aí já começaria uma demanda muito grande, né? Talvez até limitando a exportação, né? Quer dizer, esse potencial, ele também é visto, inclusive, por outros países, né? Tá certo, professor. Como o senhor enxerga essa profissão, por exemplo, daqui 10 anos? Você falou que há um crescimento, há procura sobre essa atividade econômica aqui em nosso estado. A gente teve um baque muito forte no ano de 2024, mas o senhor acredita que isso vai mudar de cenário com o passar do tempo, diante da situação que a gente teve no ano passado, onde toda a agricultura como um todo, toda a atividade teve algum tipo de prejuízo, algum tipo de adversidade. Mas como o senhor enxerga a profissão de apicultor daqui a uma década? A gente sempre comenta entre apicultores, né? No ano em que a agricultura vai bem, a apicultura vai bem também, né? Só para recordar alguns dados, né? Dados quantificados. Nós fizemos através da nossa federação um levantamento, né? Eu coordenei esse levantamento. Nós perdemos um pouco mais de 20 mil colmeias, né? Informadas pelos apicultores, sem contar aquelas que não foram informadas, né? Muitos, milhares até de deslizamentos que também provocaram perdas expressivas. Então, apesar disso, o que eu coloco é que, com a abelha africanizada, que enxameia muito, né, foi possível, e está sendo possível, né, repovoar essas caixas perdidas. Então, nós temos um efeito de 1 ano ou 2 no máximo, e aí a gente já retomou de novo, né? E se a gente conseguir um pouco mais de apoio dos órgãos oficiais, isso melhora ainda mais, né? Mas a médio e longo prazo, a gente tem uma perspectiva muito boa da nossa apicultura, né? Porque até há pouco tempo havia uma preocupação muito grande, porque praticamente a atividade era exercida por pessoas com uma certa idade já, né? Mas a gente percebe agora que vem aumentando de novo o interesse dos jovens. E aí entra em questão uma atividade muito importante, que é do associativismo, né? Através das associações, da nossa federação, né? Mas também entra em jogo um serviço muito importante, que é a extensão rural, através da Emater, os programas das ATEGs do próprio Senar, do próprio SEBRAE também. Quer dizer, esse conjunto todo é que torna possível, né, a preparação de jovens, tendo então essa apicultura como uma das opções dentro da agropecuária, né? Tá certo, professor Aroni Sattler, do Departamento Técnico da Associação Gaúcha de Apicultores, nesse dia comemorativo ao Dia do Apicultor, o produtor de mel em todo o Brasil, a gente deixando aqui a nossa homenagem junto ao UNT-Sul. Professor Aroni, obrigado por nos atender, sucesso e que a apicultura permaneça por um longo tempo. Eu que agradeço a oportunidade e um abraço a todos os apicultores gaúchos. Isso aí. Vamos ver mais recadinhos aqui da nossa audiência? Vem comigo para a telinha. Temos com a gente aqui o Matheus. Matheus está comentando também sobre essa questão das casinhas do Dunga, né? Ele diz aqui o seguinte: mais uma vez, Cachoeira atrás de diversas cidades, inclusive cidades de PIB menor que o nosso. Perdemos mais um projeto pela ineficiência, ineficácia de pessoas que deveriam correr atrás e encontrar o terreno. Com tantos lugares que temos disponíveis, não é aceitável o Executivo e o Legislativo não terem trabalhado para isso acontecer. Triste demais. Obrigado, Matheus, pelo teu recado. Mas como eu digo, né? A gente também tem que ficar feliz porque outras cidades que foram afetadas estão ali com esse projeto concluído, com as pessoas podendo se mudar para as casinhas novinhas, né? Quem mais? Temos aqui mais recados. A Mara Peixoto. Que pena que as casas não saíram em Cachoeira. Verdade, Mara. Obrigado pela tua mensagem. Mais um recadinho aqui, não temos, amanhã tem mais. Você de casa pode seguir interagindo com a gente, mandando aí o seu recado.
O NT Sul desta quinta-feira fica por aqui. Outras informações, outras reportagens em nossas redes sociais. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança, e eu te espero ao vivo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá, tchau!